mais uma unidade, mais um capítulo aí, nossas aulas de Sistema de Informação Gerencial. Vamos aí para a nossa sessão 3.2. Unidade 3, sessão 3.2. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando das leituras? É umas leituras meio rápidas, mas da das matérias da faculdade que estamos fazendo. Breve estarei postando nos outros livros faço valer a pena as atividades, os gabaritos, vou ler as perguntas com vocês e os gabaritos. Muito bem, vamos ali, acho que pela página 155. Vamos ver qual unidade que é. Não, mais para trás. 125 por aí. 140. Aí, muito bem. Seção 3.2. Comércio e negócio eletrônico e os modelos e aplicações. Muito bem, vamos falar então sobre o diálogo aberto. Olá, estudante. Vamos dar início então à nossa sessão. Muito bem, ao realizar a compra de um produto ou serviço pela internet, compreendemos então o que está fazendo por parte do e-commerce, o qual foi impulsionado pela internet e culminou na maior rede de compartilhamento de informações e interação entre pessoas. Só um minuto. Entre pessoas. Instituições e empresas. Quanto ao e-business, pode perceber que é mais amplo que o e-commerce, emprega sistemas empresariais, os quais conhecemos em nossa segunda unidade, e tem a finalidade, então, de gerir não apenas compra e venda. Muito bem, pela internet. Neste momento vamos continuar então nossos estudos para dar andamento ao plano de estratégias e comunicação digital. Muito bem, assim trataremos das modalidades do comércio eletrônico, visto que se relacionar entre o consumidor, empresas e instituições, temos modalidades diferentes de comércio eletrônico com nomes específicos. Então, vamos conhecê-los. Por falar em novos desafios, um novo desafio desaponta para Gustavo sua empresa. A Infotecnologias, podemos verificar que, apesar de ser tradicional na cidade e ter determinada experiência, a empresa está enfrentando problemas de vendas e posicionamento de suas ações. Vale lembrar que na reunião de líderes os números apresentados estavam no vermelho, não somente por questões de crise, mas a queda na venda aos consumidores físicos, receita prioritária da empresa. Muito bem, com os dados em mãos, Gustavo pôde perceber que suas vendas destinam-se a 70% a consumidores, os quais residem nas proximidades da Infotecnologias, 15% cidades em um raio de 15 km de distância da Infotecnologias. Muito bem, as ações de vendas eram realizadas apenas localmente, utilizando panfletagens
nas principais ruas para comunicar remoções de produtos e fortalecimento de sua marca. Muito bem, ao compreender a importância do comércio eletrônico apresentado por você na sessão anterior, Gustavo decide investir então convocando-o para analisar o mercado e segmento de atuação da infotecnologias para apresentar a melhor estratégia ao seu negócio. Isso aí. Assim, neste momento é essencial que você compreenda os modelos de negócio, as categorias e modalidades presentes no comércio eletrônico, pontos importantes para o desenvolvimento do plano de estratégias e de comunicação digital. Caberá a você então apresentar a Gustavo uma tabela comparativa descritiva quanto às modalidades do comércio eletrônico e sua aplicação a infotecnologias. Vamos iniciar o estudo, então vamos lá. Não pode faltar. Como compreendemos em nossa sessão anterior, o comércio eletrônico ou e-commerce possibilita à empresa a ampliação de sua área de atuação comercial, valorização da marca e até mesmo agregar valor ao consumidor. Você também pode perceber que deve-se analisar o modelo de negócio e sua aderência ao comércio eletrônico e as partes envolvidas na transação. Desta forma, neste primeiro momento, você deve conhecer as categorias do comércio eletrônico. São elas o negócio consumidor, negócio administração, consumidor administração. Muito bem, diante das classificações acima, podemos compreender que quando uma empresa faz pedidos junto a seus fornecedores e realiza pagamento utilizando a internet, trata-se de uma categoria no comércio eletrônico elencada como negócio-negócio. Essa modalidade negócio-negócio é uma das mais antigas aplicações do comércio eletrônico. Já a categoria negócio-consumidor é uma modalidade mais conhecida por você, pois nela estão transações feitas no varejo, isto é, aquelas realizadas em lojas virtuais, shoppings virtuais, sites de compra, etc. As compras não vendem exclusivamente aos consumidores, mas a outras empresas e também ao governo e suas autarquias. Essa transação entre a empresa e o governo é compreendida pela categoria negócio e administração. Por fim, nós também nos relacionamos com o governo e suas autarquias. Assim, essas transações estão inseridas na categoria administração, na categoria consumidor administração. Muito bem, exemplificando então. Quando você acessa a internet e adquire em uma determinada loja virtual um perfume, um livro, um sapato, essa ação é abrangida pelo comércio eletrônico e está na categoria negócio consumidor. Já quando você acessa o site da Receita Federal para realizar a sua declaração de imposto de renda, reflita então, a junção da internet aliada ao comércio eletrônico possibilitou às pessoas realizarem suas compras de forma online. Tais inovações possibilitaram ao consumidor uma maior autonomia, já que ele pode antes de efetivar sua compra, conhecer as características, preço e até comparar modelos. A necessidade das empresas de atuarem no comércio eletrônico e de interagir com esse consumidor ficou nítida. Entretanto, você acredita que basta um site na internet para que a empresa atinja seu consumidor? As categorias do comércio eletrônico se desdobram em modalidades específicas, que apresentam nomes específicos. Assim, de acordo com Arbit, 2012, o e-commerce apresenta as seguintes modalidades. Vamos para cá. Consumer to Consumer, ou C2C. Business to Consumer, ou B2C. Business to Business, ou B2B. Consumer to Government, C2G. Business to Government, B2G. Government to Government, ou G2G.
Muito bem, as figuras 3.4 tem as modalidades do comércio eletrônico. Centralizados temos o G2G, B2B, C2C, que é o governo, B2C, empresas, C2B, consumidores, C2G. Governo, G2B, empresas, B2C, consumidores, G2C. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre cada uma das modalidades. Comércio eletrônico de consumidor a consumidor, C2C. Você já deve ter ouvido falar ou já realizou compras no Mercado Livre. Este representa grande exemplo desta modalidade. C2C ou Consumer to Consumer. Essa modalidade abrange as negociações realizadas entre duas pessoas físicas por meio de um intermediador, o qual pode ser um site de leilão de produtos ou afins, como o Mercado Livre, o OLX e o eBay. Exemplificando então, o site Mercado Livre atua na modalidade C2C como um portal de negócios que atua como um canal de compra e venda de mercadorias entre as pessoas físicas, permitindo que haja interação de forma rápida e segura entre quem está ofertando e quem está buscando por um determinado produto. Atualmente opera em 8 países da América Latina, com aproximadamente 9 milhões de usuários. O comércio eletrônico de empresa a empresa, B2B, que é o business trata das relações de negócios entre as empresas que atuam no atacado. O anterior a essa modalidade, as vendas eram realizadas pelos representantes comerciais das empresas, mas com o maior emprego da tecnologia e da internet, a modalidade presencial foi substituída por transações que ocorrem em tempo real. Assim, o B2B consiste na comercialização de matérias-primas, peças, componentes e até mesmo um produto de uma empresa distribuidora ou revenda para uma outra empresa, que utilizará tal componente ou produto com a aplicação de uma determinada margem visando a obtenção de lucro para a revenda ou transformação em um produto acabado e assim sua venda ao consumidor final. Devido ao grande volume de transações que essa modalidade realiza, é nela que a maior parte das receitas do comércio eletrônico se concentram. Um dos segmentos do negócio de B2B é realizado por intermédio dos chamados marketplaces. Esses compreendem sites que promovem o relacionamento envolvidos nas transações dos business to business. Assim integra desde o comprador, fornecedor, instituição financeira e área de logística, a fim de realizar os negócios tendo como base uma região geográfica ou até mesmo um setor de interesse. Como exemplo, podemos citar na empresa Martins, um grande atacadista. Muito bem, exemplificando então, temos um exemplo do Marketplaces, é Convisit, disponível em tal site, uma bolsa de mercadorias eletrônicas para a indústria e automobilística, criada em 2000 pelas empresas Daimler, Chrysler, Ford Motors, General Motors, Nissan, Renault. O site possibilita a realização de cotações, realizar pedidos e seu acompanhamento, leilões, disponibilização de catálogos, recebimento de pagamentos, isto é, em um único local, a interação e integração de todos os envolvidos nas transações da modalidade B2B. Muito bem, além do marketplaces, temos outros tipos de negócios, que é o B2B, vamos conhecê-los, que é a 4.3.1, tipos de negócio do B2B. O tipo de negócio, então, é o canal eletrônico, centralizado ao meio, temos a descrição, que consiste em websites que possibilitam transações eletrônicas por meio da internet. Os exemplos à direita, a Dell Computadores, por meio de um site, possibilita a compra de equipamentos personalizados pelas empresas clientes. À esquerda, o e-procurement, no meio descrito, consiste em um website que realiza cotações de forma online de produtos com vários fornecedores, realizando o fechamento da cotação com apoio de um ERP, Enterprise Resource Planning. Centralizado temos os exemplos à direita, o Tradeout, possibilita a empresa realizar cotações online
com diversos fornecedores dos produtos, possibilitando à empresa uma melhor aquisição. Aí temos também à esquerda o tipo de negócio, o apoio logístico. Na descrição temos websites responsáveis pela prestação de serviço logístico, como entrega e estocagem de produtos. Os exemplos temos a Netio Envios, traz solução online para o envio de produtos comercializados na web ou fora dela para qualquer lugar do mundo. Muito bem. Como vantagem da utilização de um e-commerce na modalidade B2B, podemos citar: possibilita agregar uma receita adicional à empresa, trazendo novas oportunidades de venda. Atração de novos clientes por meio da disponibilização de catálogos online, os quais permitem um maior acesso, interação e abrangência geográfica. Redução de custos, que é transações comerciais mais seguras, pois estão embasadas em contratos de fornecimento. A maior volume de vendas, possibilidade de expansão da empresa, pois a empresa torna-se global e não territorial. A valorização da marca no mercado em que atua. O comércio eletrônico de empresa ao consumidor B2C. O B2C, o Business to Consumer, é a modalidade mais conhecida, pois abrange as transações de compra e venda direta ao consumidor, que emprega a internet para realizar a busca por um determinado produto ou serviço a fim de adquiri-lo. Dessa forma, podemos compreender que o B2C consiste na venda a varejo, a qual é feita diretamente ao consumidor, utilizando para isso um meio eletrônico, a internet. Vale dizer que o B2C trata desde a compra de um tênis, livro, eletrodoméstico, até a aquisição de um ingresso de cinema ou teatro. Como exemplo da aplicação dessa modalidade, podemos citar alguns sites como Submarino, Americanas.com, Saraiva e entre outros. Muito bem, exemplificando, a empresa Submarino iniciou em 1996. Já com conhecimento em vendas online, adquiriu a carteira marca, ativos e domínio da Booknet, empresa que já estava presente no segmento online. Acrescida a experiência da Booknet e das inovações necessárias, optaram pelo nome Submarino, remetendo assim à imagem de um canal ágil, seguro e eficiente. Tais pontos consistiam nos fatores de estímulo e encorajamento à compra. Em relação às características presentes no site quanto ao B2C, consiste na constituição intuitiva do site, a interface, o amigável e funcional, diversificação de produtos e formas de pagamento. Muito bem, de acordo com a Limeira 2007, as modalidades B2C deverá atrair público à loja virtual, possibilitar a criação de uma oferta atraente e exclusiva a fim de convencer o consumidor a efetuar a compra, atender às expectativas do cliente quanto a prazos de entrega e condições de pagamento, preço e qualidade do produto ou serviço, coordenar a rede de parceiros que alavancam negócios e criam relacionamentos com os consumidores, possibilitar a inovação quanto a produtos e serviços graças a maior interação entre a empresa e seu público-alvo. Temos no Pesquise Mais, então, Pesquise Mais vantagens competitivas na modalidade B2C, no artigo de Pereira, Adalberto Pinto Prado, André Alves, Comércio Eletrônico, que é a vantagem competitivas para a empresa no B2C. Empresas para consumidor. Aí temos tal site e aí está especificado aí no site essa comércio eletrônico no Pesquise Mais. No comércio eletrônico de consumidor e governo C2G, certamente você já acessou o site de uma instituição pública para emitir alguma guia de pagamento de uma obrigação, como por exemplo um imposto, uma multa ou até mesmo solicitar um serviço. Dessa forma, essa modalidade compreende as transações entre o governo e os consumidores. Como exemplo, podemos citar o site da Receita Federal, exemplificando como exemplo do comércio eletrônico de consumidor e governo, C2G. Podemos citar o Sistema Público de Saúde de Roraima, que por meio dessas modalidades possibilita aos usuários do sistema de saúde agendar consultas médicas rotineiras, bem como o cadastramento para o recebimento de remédios de uso frequente em sua residência. A atuação do governo nessa modalidade C2G
viabiliza uma maior interação e agilidade na prestação dos serviços. Também o comércio eletrônico de empresa e governo B2G. O governo também presta serviços e realiza a compra de empresas. Essa modalidade está compreendida ao Business to Government, ou B2G. Assim, quando o governo realiza uma tomada de preços para aquisição de produtos, está praticando essa modalidade. Quando uma empresa utiliza-se da prestação de serviços eletrônicos de uma entidade governamental, como por exemplo a obtenção de uma certidão negativa de débitos junto à Federação ou União, essa modalidade está presente. Muito bem, exemplificando. Nessa modalidade temos como exemplo o portal Cidade Compras, que é disponível em www.cidadecompras.com.br, que consiste em um portal de compras municipais utilizado pela Confederação Nacional de Municípios a fim de adquirir produtos ou serviços. O site possibilita que possíveis fornecedores possam participar de tomada de preços ou editais, para que possam assim prestar serviços ou fornecer seus produtos à entidade pública. Muito bem, quantas vantagens dessa modalidade temos a população? Melhor relacionamento com o governo e transparência, economia de tempo, acesso às informações com maior agilidade, eliminação de filas para atendimento ao governo, economia de recursos, eficiência na contratação e prestação de serviços, maior transparência, agilidade na troca de informações. Muito bem, o comércio eletrônico de governo e governo G2G. O governo também se relaciona com suas demais autarquias e esferas federal, estadual e municipal, prestando serviços. A realizar tal atividade, pratica a modalidade G2G, como exemplo, a coordenação de políticas e programas entre os diversos níveis de governo. Simplificando, como exemplo da modalidade G2G, podemos citar a certificação digital, que possibilita a assinatura digital de documentos oficiais válidos em todo o território nacional. Muito bem, chegamos ao final de nossa sessão. Foi fundamental compreendermos então as categorias, as modalidades do comércio eletrônico, para possibilitar uma maior absorção do conhecimento. Podemos representar as modalidades do comércio eletrônico pela tabela a seguir. Aqui está a tabela descrita lá como lá em cima, lá que falou para a gente fazer. Aqui está a tabela, quadro 3.2, resumo das modalidades do e-commerce. Governo G2G, exemplo, coordenação, empresa G2B, exemplo, informação, consumidores G2C, exemplo, informação. Empresa B2G, exemplo, aquisição, empresa B2B, exemplo, e-commerce, B2GC, exemplo, loja virtual. Consumidor, governo C2G, exemplo, imposto. Empresa C2B, exemplo, comparação de preços, C2C, exemplo, leilão. Muito bem. Assimilação. Ao decidir atuar no comércio eletrônico, a empresa não deve apenas analisar sua infraestrutura, mas também deve buscar compreender as categorias e modalidades no qual poderá atuar para que possa ter sucesso no mundo virtual. Muito bem, não pesquise mais para conhecer mais sobre o comércio eletrônico. Acesse Azevedo, Cristiano Oliveira Doni, Marcos Coelho, tudo bem. Estudo sobre a evolução do comércio eletrônico, suas formas de pagamentos digitais e suas preocupações quanto à segurança e à privacidade. Temos disponível acesso nos sites e dos periódicos Letras. Muito bem. Faça você mesmo uma empresa revendedora de cosméticos multimarcas deseja entrar para o comércio eletrônico. Vale ressaltar que vende apenas para pessoas jurídicas, por fim, vendem ao consumidor final. Sua opinião, qual modalidade de comércio eletrônico deve ser aplicada e quais suas implicações? Temos várias. Essa é uma dessas que foram citadas acima, que podemos escolher. Sem medo de errar, vamos dar continuidade ao planejamento de estratégias de comunicação digital da infotecnologia. Neste momento, deverá então elaborar um comparativo quanto às modalidades do comércio eletrônico. Como pode verificar na seção e-commerce, dividida em categorias, as quais, de acordo com a sua aplicação e agentes envolvidos, subdividem-se em modalidades,
Quanto a infotecnologias, lembre-se que atua de forma mais expressiva junto aos consumidores, pessoas físicas, na sua maioria clientes que se localizam nas áreas próximas a infotecnologias, e também atende a clientes distantes, apenas em 15 quilômetros. Muito bem. Para realizar a atividade prevista na seção, utilize como base o quadro a seguir. Quadro 3.3, comparativo entre as modalidades do comércio eletrônico. Temos as modalidades do comércio eletrônico, C2G, agentes envolvidos, governos e suas autarquias, na esfera federal, estadual e municipal. As características básicas referem-se a transações entre os órgãos dos governos e suas autarquias. Se as transações ocorrem entre governos é classificada como horizontal. Se de transação entre governo, estados e municípios, é classificada de vertical. A aplicabilidade a infotecnologias não se aplica, as adequações necessárias a infotecnologias não se aplicam e os exemplos de transferência de programas públicos. Muito bem, lembre-se de que esse comparativo deverá possibilitar a infotecnologias conhecer as modalidades de comércio eletrônico e quais devem ser utilizados pela empresa. Atenção, a modalidade do comércio eletrônico a ser escolhida pela empresa está ligada ao seu público-alvo e o segmento de atuação para que as ações de comércio eletrônico estejam alinhadas ao posicionamento e estratégia da empresa. Lembre-se, o comércio eletrônico trouxe às empresas ferramentas com novas tecnologias, possibilitando a realização de negócios de forma eletrônica, com maior eficiência, rapidez e menor custo. Dessa forma, para um negócio tornar-se bem-sucedido, é de extrema importância saber utilizar a maneira adequada as tecnologias a fim de atender seus consumidores. Temos o Pratique Mais, Introdução, Competências Gerais, Objetivo de Aprendizagem, Conteúdos Relacionados, Inscrição da SP, Resolução da SP. Tudo isso envolvido nessa caixinha. O C2C, Consumer é uma modalidade do e-commerce que, por meio de uma plataforma eletrônica intermédia, a operação possibilitando a transação, compra e venda entre duas pessoas. Para saber mais sobre a modalidade do C2C, acesse luiscampos.com e acesse. Temos o Faça Valer a Pena, que é a pesquisa mais e desenvolva um mapa mental sobre as tendências quanto ao comércio eletrônico da internet. Como sugestão, acesse o artigo As tendências em comércio eletrônico com base em recentes congressos. 3 questões. Mais uma vez, eu vou elaborar um quadro de certa forma, mais ou menos assim, elaboração de gabaritos. Ciências contábeis, matéria contabilidade. Eu vou colocar cada uma das questões de todos os livros de que foram abordados na faculdade no próximo ano, que eu formo esse ano, e no próximo ano eu coloco tudo que foi estudado nesses últimos anos. Espero que tenham gostado, galera. Um bom vídeo, vídeo um pouco curto e de certa forma leitura rápida, dinâmica. Espero que gostem, fiquem com Deus, fui!